Aí, glórias a Deus. Eu creio que agora dá para nós iniciarmos, né? Glórias a Deus, meus queridos. Nós fazemos parte da Igreja de Interlagos, né? Hoje é o culto da família, né? E nós temos um site, né? Que vocês podem acompanhar. Os nossos cultos, todos eles são gravados. É o www.igrejadeinterlagos.com.br e todos são convidados. E no site nós temos ali um link, né, que você pode clicar nesse link e vocês poderão estar acompanhando ao vivo, né? Se desejar participar, vocês podem entrar, pedimos que entre com o áudio e o vídeo desligados, né? E vocês são nossos convidados. Estamos tendo os cultos aos domingos, às terças-feiras também nós fazemos cultos que voltados bem a estudos bíblicos. Nós temos a preocupação de aprofundarmos bem na palavra de Deus. No momento, os cultos de terça-feira estão suspensos, mas pretendemos, em momento oportuno, estarmos aí voltando com eles também. E sintam-se à vontade, né? Qualquer dúvida pode entrar no nosso site. Ali tem o Fale Conosco, você pode estar ali colocando, expondo as tuas dúvidas. Quero dizer para vocês que nós aprofundamos mesmo na palavra de Deus, nós cremos no poder, né, da palavra, nós somos pentecostais, porque nós cremos no poder do Espírito Santo agindo e operando até hoje em nossas vidas, mas sintam-se à vontade. E hoje, eu que estarei trazendo a mensagem, eu quero falar sobre, até o título da pregação é Salvo pela Graça, né? Salvo pela Graça. Por que esse título, Salvo pela Graça? Isso é uma coisa tão óbvia no nosso meio, né? No meio dos crentes, né? Dos evangélicos. Todos nós sabemos que nós somos salvos pela graça, isso fica muito claro na Bíblia, né, na palavra de Deus, com relação à salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu vejo assim, uma importância muito grande de estarmos tratando desse assunto, salvos pela graça. Por quê? Porque é o que mais diferencia. Vamos colocar com religião, né? Entre as religiões conhecidas aí no mundo, né? O, o que mais diferencia, assim, logo de antemão, né? É com relação à salvação através da graça, né? Ou seja, o que é ser salvo pela graça? É que você não precisa fazer nada para a sua salvação. Você não precisa, não depende de você a salvação, né? A graça é algo que foi dado, né, para você sem você merecer, né? É algo que vem gratuitamente, é uma dádiva de Deus para com a humanidade, para com você, que é a salvação. Então, isso difere com relação a qualquer religião, porque, na verdade, as religiões sempre você tem que fazer algo para você ser merecedor de ter uma vida melhor no futuro, né? De você ser salvo. Não basta apenas você crer, né? Mas você tem que fazer por merecer, certo? Então, é como o ser humano ele tem uma noção do que é aquilo que é justo, né? Porque a justiça é um valor, né, moral universal, né? Todos nós, o ser humano, ele tem um senso realmente de justiça. Ele perde esse senso de justiça quando ele é absolutamente
corrompido, né, pelo mal, então ele perde essa noção de justiça. Mas é um valor universal. Então, isso daí leva as religiões a crerem que se faz necessidade de você fazer-se merecedor de salvação, né? A gente, quem não sabe que a crença espírita, né, de que você é necessário que você pratique boas obras enquanto você está vivo, para que numa outra encarnação você, de repente, uma pessoa que vamos colocar aí, uma pessoa que tem algum defeito físico, né? Então, se ele praticar boas obras agora, na outra encarnação, provavelmente ele vai vir sem aquele defeito físico, né? E dando a entender também que a justiça de Deus está ligada nisso. Se você hoje está passando por alguma dificuldade, é porque em vidas passadas você não foi uma boa pessoa. Então, é necessário que você tenha como moeda de troca praticar boas obras, né? Então, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Não é isso que o Evangelho mostra, né? O Evangelho mostra que nós não somos merecedores de salvação, né? Então, os hindus, né? Os hindus, eles acreditam que para você alcançar uma salvação, ou seja, ter uma fusão, né, uma união com o absoluto, né? Eles falam assim, que você ter uma união com o absoluto, é necessário que você desenvolva aqui um conhecimento, um autoconhecimento. Então, você tem que se esforçar, isso aí vem de você, depende de você, né? Você ter um aprofundamento espiritual, ter uma disciplina de meditação, uma disciplina meditativa, né? E para você conseguir chegar ali numa fusão com o absoluto. Né? Ou seja, depende de você. Né? Interessante. E o budismo também, o Siddhartha Gautama, eu até anotei aqui o caminho óptimo da salvação, né? Então é necessário você ter esse conhecimento dos 8 pontos para você alcançar a salvação, quer dizer, depende de você, né? Eu estou colocando isso, irmãos, porque você não depende de você, depende de Jesus, né? Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre a graça, né, que é em Cristo Jesus. Então, o budismo, até anotei aqui, ó, é um caminho óctuplo da salvação. Você tem que ter a visão correta, a intenção correta, uma fala correta, ações corretas, né? Um meio de vida correto, atenção plena e concentração correta. Né? Então, você tem que estar ali buscando isso daí para que você possa ter uma vida, é o que eles chamam de nirvana, né? É a extinção do ego e da ignorância. Né? Então, ou seja, depende de você. Então, a salvação pela graça apenas, né, o Evangelho nos ensina desta forma, que não depende de você, não adianta, por mais que você tenta fazer algo para alcançar, para ser salvo, né, ser uma boa pessoa, dar esmolas, né, para que no mundo futuro você seja salvo, tenha uma vida melhor, irmãos. Isso daí não é verdade, irmãos. Não é assim. Não é assim. Nós não somos merecedores, por mais que você faça, por mais que você se esforce, é muito aquém daquilo, de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é. Né? O homem mais nascido de mulher, o homem mais elevado que tinha era João Batista. O próprio Senhor Jesus disse isso, que não tinha ninguém maior que João Batista. Nascido de mulher, João Batista era maior que Abraão, era maior que Davi, João Batista.
né? Ele era maior do que todos os personagens bíblicos. Jesus falou que não teve um maior que João Batista. O que João Batista falou? Não sou digno de carregar as tuas alparcas, né? Então, João Batista, ele se sentia o quê? Ele se sentia um lixo diante de Jesus Cristo. Por mais que ele pudesse procurar fazer algo para ser merecedor da salvação, seria vã toda, todo esforço para ele alcançar a salvação. E o interessante, Jesus Cristo falou que no meu reino, o menor do meu reino é maior do que João Batista. Então aí Jesus Cristo está mostrando o que nós conseguimos conquistar através dele, irmãos. Né? O que foi conquistado lá na cruz, irmãos. Dele fazer o menor do reino dele ser maior do que aquele que era o homem mais perfeito que vinha lá de Jeová do Velho Testamento. Né, irmãos? Então, sabe, e aqui também eu estava falando sobre as religiões que eles não acreditam que eles têm que fazer algo para serem merecedor da salvação, né? O Islã mesmo, eles acreditam que eles são salvos pela fé e pelas obras, né? São salvos pelas obras. Tanto é que a lei deles são muito rígidas com relação às obras, né? O ladrão, eles cortam a mão do ladrão, né? Então, meus irmãos, a questão do olho por olho, dente por dente, e eles acreditam que para ser salvo, você existe algumas regras para que você seja salvo. Isso é muito comum nas religiões. As religiões, a religião te dá uma cartilha, né? Siga esta cartilha. Você vai começar a seguir aqueles dogmas ali da cartilha e vai seguindo, que ali está tudo certo com você, né? Vai lá, vai à missa todo domingo, né? Aí tá beleza, faz a sua parte lá. Né? Se no meio da semana você se prostituir, você se, né? Mas vai lá, siga aquelas normas, aquelas regrinhas, né? Que você que está tudo certo com você. As religiões elas fazem isso, elas criam, né, essas regrinhas, esses dogmas, né? O Islã existem aqui 5 questões que devem ser seguidas, 5 regras que devem ser seguidas para que a pessoa ela alcance a salvação. A salvação deles é um paraíso, que possa sair no paraíso, onde ali, né? Existirão para os homens, são 40 virgens que ele vai, a hora que chegar lá, vai encontrar lá no paraíso. Quanta miséria, né, irmãos? Então, quais são os 5 pontos? Ó, profissão de fé, né? Tem que fazer uma profissão de fé. Orações diárias, né? Me parece que são 5 orações por dia que eles devem fazer, voltado para a Meca, né? Caridade, deve praticar a caridade, tem que praticar a caridade, né? Também serve como, eu coloco isso como moedas de troca para a salvação, né? As orações diárias também são moedas de troca para a salvação, né? Jejum no Ramadã, né? Então, Ramadã é o mês sagrado dos muçulmanos, né? Eles contam diferente esses meses, né? Um dos meses chama Ramadã, é o mês sagrado deles, devem jejuar no período desse mês, né? E para nós, ela fica entre março e abril, né? E, no caso, é necessário, sim, uma moeda também de troca para a salvação, seria o quê? O jejum no Ramadã, né? E a peregrinação à Meca, pelo menos uma vez na vida, deve-se fazer uma peregrinação para chegar lá até, até Meca, né, irmãos? Então, é isso. E o judaísmo também. O judaísmo, a salvação é através de obras, né? Através de obras, obediência ao Torá, né? Obediência ao Torá, que é os 5 primeiros livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que é a Torá. Então,
devem se obedecer, porque o próprio apóstolo Paulo disse que ninguém conseguiu obedecer à lei. No Novo Testamento fala também que ninguém consegue obedecer às leis, né? Mas é uma moeda de troca para a salvação, sim, obediência à lei, o Torá, né? E são 3 pontos também que devem ter como moeda de troca, que é o quê? O arrependimento. Os judeus também acreditam que o homem deve arrepender. O próprio João Batista, ele fazia o batismo do arrependimento, né? Oração também é algo que deve ser feita para como uma moeda de troca, vamos dizer assim. Eu acho um termo bem interessante, né? Pratique boas obras para servir como uma moeda de troca para você ser salvo, né, irmãos? Então, isso é algo ligado a religiões. E também as boas ações. As boas ações, tá aí, boas obras. Prática de boas obras também são moedas de troca para a salvação, né? E o futuro deles, os judeus, a esperança deles está no Olam Rabá, né? Que é um mundo vindouro. Eles acreditam que vai ter um mundo vindouro, né? Onde eles vão poder estar ali vivendo numa nova terra, né? Então, meus irmãos, e aí vem o cristianismo, né? Que fala que não, você não é por esforço seu, porque não a moeda, para que você. Vamos colocar então, já que eu estou falando em moeda de troca, a moeda de troca, então, para você alcançar a salvação, teria alguma moeda de troca para você alcançar a salvação? Né? Que veio, conforme nós entendemos, né? Veio pela graça, foi uma dádiva de Deus, sem o nosso merecimento, né? Se você olhar a palavra de Deus, sim, sim, você poderia, teoricamente, né, conseguir a salvação. Primeiro ponto, né? Você não poderia pecar. Primeiro ponto, sem pecado. Se você não, porque é o pecado que levou desarrumou tudo, desarrumou o sistema, foi quando entrou o pecado. Né? Porque Deus ele é santo e não há nele treva alguma. Então não existe tipo nenhum de conivência de Deus com relação ao pecado. O pecado ele não é aceito de forma nenhuma, né? Então, tá, se você não peca, não pecou, não tem pecado, né? Como você cairia na condenação? Porque o salário do pecado é a morte, tá certo? Então, se você não peca, você não está sujeito à morte, né? Então, a santidade seria uma boa moeda, né? Para você, para alcançar, para ser ligado à salvação, né? Se a gente ler lá, vamos lá, Romanos 6, 23, vamos a palavra de Deus, né? Romanos 6, 23. Diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito de Deus. É a vida eterna, de graça, né? Em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o salário, quando você volta um pouco aí em Romanos, que fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, Romanos capítulo 3, ó, olha só, 10, Romanos 3, 10, ó, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua trata enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, meus queridos irmãos, então, todos os pecados estão distribuídos, estão na glória de Deus. Então, aqui é o seguinte, sabe? Por mais que o homem procure, né, ter uma moeda aí de troca, fazendo boas obras, que boas obras ele poderia fazer, né, para conseguir ganhar a salvação, quando ele se coloca diante de Deus santo, de Deus puro, de Deus justo, né? Então, meus irmãos, outro ponto também que eu posso, vamos colocar aí, que seria uma moeda de troca fictícia, por dizer assim, não é tão fictícia assim, né? Mas seria o quê? Seria um amor, se você tiver um amor altruísta, né, a ponto de dar a sua vida por outra pessoa, né? Por amor, aí seria sim uma boa moeda de troca, né? Vamos lá, Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha só. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? E o que é isso aí? Um amor altruísta. Né? De você ser prejudicado. E olha só, sendo nós ainda inimigos, porque o pecador é inimigo de Deus. Então, meus queridos, veja bem, pode ser que alguém cometa um ato altruísta com uma pessoa que ele ama, né? Assim, com uma pessoa que fez bem para ele, para um filho, né? Uma esposa, um marido, mas para o inimigo, meus irmãos, né? Então, meus queridos, você sem pecado, você com esse amor altruísta aqui, você poderia ser salvo por seus méritos, né? E outra coisa, você em tudo fazer a vontade de Deus, em tudo. Você faz a vontade de Deus em tudo. Né? É o que Jesus falou assim, por isso Deus me ama, porque eu sempre faço o que o agrada. Por isso o Pai me ama, porque eu sempre faço o que o agrada. Né? Quando a gente olha lá, vamos lá, João 6:38, diz assim, João capítulo 6, versículo 38. De João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Né? Então, meus queridos irmãos, a moeda de troca não é praticar as boas obras, né? Não ser fiel a uma religião. Né? Não. A moeda de troca são quem tem essas qualidades aqui, ó. Não pecar. O Senhor Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou.
Tudo foi tentado, né? Então, a moeda de troca está aqui, ó. Vamos lá em Pedro. Pedro, capítulo 1. Deixa eu achar aqui. Pedro, capítulo 1, versículo 18. Glórias ao Senhor Jesus, que diz assim, ó: sabemos que não foi com coisa corruptível como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, tá aí. Essa é a moeda de troca, né? Então, nós somos salvos pela graça, pela fé. Vamos ler lá. Vamos ver. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Glórias ao Senhor Jesus, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Né? Então, nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Sabe? Por mais que o homem queira fazer, praticar boas obras, né? Ele ali é milionário, né? Quantos milionários aí não tem institutos, né, de caridade, né? Acreditando que ele agindo daquela forma, ele vai ter um lugarzinho reservado. Tem gente que fala assim, né? Meu lugarzinho já está reservado lá no céu, né? Eu já ouvi muito disso. Meu lugarzinho está reservado lá, por quê? Porque eu pratico os bons. Eu tenho uma instituição, eu coloco milhares nessa instituição, centenas de milhares nessa instituição, né? A pessoa, às vezes, ganha 500 mil por mês e coloca 50 mil na instituição, né? Ao passo que a, aquela jovem pobre, né? Ela foi lá, colocou uma moedinha e deu mais que todo mundo, né? Na obra de Deus. Então, meus irmãos, não se engane, meus queridos, não se engane. Nós somos salvos pela graça que foi derramada por todos. Foi derramada, está lá em Tito. É importante. Vamos ler também Tito. Vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 11. Então, meus queridos irmãos, diz assim, ó: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, Deus deu a salvação para todos. Não interessa o que ele fez. Não interessa se ele foi melhor ou pior do que o outro, se ele cometeu as atrocidades pior do que um ou pior do que o outro, né? Se foi uma pessoa que cometeu crimes terríveis, mas ele foi, vamos dizer, é uma palavra que está muito em moda hoje, anistiado. Foi anistiado. O que ele, o que ele cometeu de pecado foi esquecido, apagou, acabou, e foi de graça. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Vamos lá.
Isso aí, irmãos, os religiosos eles ficam indignados com essa palavra. Eles acham isso um absurdo. Diz assim, ó, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Está aí. Está aí, meus queridos. Não imputando os teus pecados, né? Então, meus queridos, Deus, ele já perdoou você, né? Então, por mais que o homem fizesse algo, jamais ele ia conseguir a salvação. O que eu estou dizendo, irmãos? Salvação é ficar livre dos pecados. Por mais que o homem praticasse as suas boas obras, ele jamais ia ficar livre dos pecados. A vontade de pecar no coração dele ia permanecer, irmãos. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus enviará o Salvador na terra e colocará o nome de Jesus. E ele salvará o povo dos teus pecados. Mateus 1, 21 ou 23. Então, meus irmãos, glórias a Deus. 1, 23. Glórias a Deus, é isso mesmo. Eis que a Virgem considerará e dará à luz um filho e chamá-lo-ão de nome de Jesus, que te induzirá é convosco. Convosco. No 24, olha no 21, pastor. É Mateus 1, 21, isto. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está aí a salvação, irmãos. É salvar os pecados. Somente Jesus. Jesus é que tinha poder de perdoar pecados. Isso daí foi um escândalo para os judeus, porque ele se dizia Deus, porque somente Deus poderia perdoar pecados. Então, Jesus é o único, é a moeda, né, que nos resgatou para que ele tivesse a liberdade de atuar no nosso coração, atuar na nossa vida, mudar o nosso caráter. Por isso que ele nos chama de santos, ele nos chama de santos, Jesus nos chama de santos. O apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo eram direcionadas aos santos das igrejas, irmãos. Por quê? Porque esta é a salvação. Nos lavar, nos purificar e tirar do nosso coração o pecado. Vamos lá, em Romanos, capítulo 8, 29. Romanos 8, 29. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, está aí para sermos a imagem de teu filho, e é o teu filho é aquele, né, que não pecou, é aquele que tinha um amor altruísta, né, que deu a sua vida sendo nós inimigos de Deus, né, é o que fazia a vontade do Pai, né, que ele é um com o Pai, que Jesus Cristo é Deus, meus irmãos. Então, esta é a salvação pela graça. E no século vindouro, né? No século vindouro, o que uma consequência da salvação, né? Uma consequência da graça derramada em Jesus Cristo, de Jesus Cristo na nossa vida, a consequência, o que seria? Nós praticaríamos as boas obras preparadas pelo Pai e, consequentemente, estaremos com Ele, teremos com Ele uma vida eterna.
Glórias a Deus. O Senhor Jesus abençoe os queridos irmãos. Vamos aqui a uma breve oração. Senhor Jesus, eu louvo o teu nome, agradeço por essa palavra. Obrigado, Santo Espírito, que essa semente maravilhosa, Senhor, a semente que tem mudado as vidas, que tem mudado os falsos conceitos e que tem trazido vida, essa semente possa estar, Pai, germinando no coração de cada um que está ouvindo esta mensagem, esta palavra. Opere, Senhor, nos lares, nas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.